Efésios. Mensagem à Igreja Gloriosa. Olhos que veem. Neste capítulo, iremos examinar Efésios 1:18. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Você já considerou os olhos do seu coração? Se andarmos na fé para a qual fomos chamados, o que vemos com os olhos do coração será mais real do que o que vemos com os olhos naturais. Os olhos do coração são os olhos do Espírito, que nos capacita a ver além e mais claramente do que qualquer olho natural. Paulo orou pela abertura dos olhos espirituais dos Efésios, para que conhecessem a esperança do chamado do Senhor e não deles, e as riquezas da glória de sua herança nos santos, não apenas a glória da herança deles. Anos atrás, o Senhor falou-me que um grande engano tinha vindo sobre vários de seu povo. Esse engano foi a ênfase exagerada sobre a questão de quem somos em Cristo, em lugar de quem Ele é em nós. Uma expressão-chave para compreender este engano é ênfase exagerada. Precisamos saber quem somos chamados para ser em Cristo. Mas a fé genuína não é edificada por vermos quem somos, mas sim por vermos quem Ele é. A visão autêntica é vê-lo quem Ele é e onde Ele se assenta agora. Nunca seremos transformados por sua glória olhando para quem somos, mas sim olhando para Ele. Sem dúvida, o chamado em Cristo é elevado e existe. Quando Paulo escrevia a carta aos Filipenses, perto do final de sua vida, ele declarou que não achava que havia alcançado. Obviamente, não estava falando sobre salvação, pois ele foi salvo desde o dia em que creu. Ele estava falando do chamado do alto. Os textos bíblicos deixam claro que há níveis de recompensas e autoridade que serão dados no céu, e estão determinados pela nossa obediência e fé nesta vida. Alguns receberão uma cidade, alguns 5, outros 10. Há alguns designados que se assentarão à sua destra e à sua esquerda. Em Apocalipse 7, vemos o grande grupo que está diante do trono, mas aos vencedores da igreja de Laodiceia foi prometido que se assentarão com ele em seu trono. Não compreender isso pode ser a fonte da maior fraqueza da igreja ocidental de hoje. O que fazemos aqui irá contar para a eternidade. Entretanto, o jeito de alcançar esse chamado do alto não é buscando nossas próprias recompensas, mas sim nos tornando devotados por ver o Senhor receber a recompensa de sua herança. Se Paulo, o apóstolo, não conseguiu saber se tinha alcançado cumprir o chamado do alto, acho questionável que qualquer um de nós tenha conseguido. Se Paulo achou que ainda não tinha alcançado, em que situação ficamos nós? Ficamos onde ele ficou, prosseguindo. É abundantemente claro no texto bíblico que é crucial permanecer até o fim. Os corredores são treinados para ultrapassar a linha de chegada e ir além da marca. Então não diminuem a velocidade até o final. Não correr para ultrapassar a linha de chegada pode fazer com que tropecemos. Quantos grandes homens e mulheres de Deus tropeçaram perto do final de sua vida? A marca que nos foi dada para correr até a linha de chegada é nada menos do que a semelhança de Cristo. Somos chamados a ser como Ele e fazer as obras que Ele fez. Ter uma revelação do chamado do alto não significa que você o tenha alcançado. Todo cristão deve ter esta revelação do alto chamado, mas muitos ainda não tiveram os olhos de seu coração iluminados para vê-lo. Quando perguntei ao Senhor há muitos anos como poderíamos saber nesta terra se alcançamos esse alto chamado, Ele me assegurou de que não poderíamos saber nesta terra.
Disse-me que para alcançarmos, teríamos de estar tão consumidos em ver Jesus glorificado que nem nos importaríamos com o que alcançamos pessoalmente. Por esta razão, a abertura dos olhos do coração refere-se a ver a sua glória e sua herança, não as nossas. O caminho para alcançarmos a grande herança proposta não é estarmos preocupados com ela, mas nos devotarmos completamente em ver o nosso Senhor receber a recompensa de seu sacrifício. Quando olhamos para o que Ele fez por nós, deixando toda a glória para vir à terra, vivendo uma vida empobrecida como homem e depois sendo executado cruelmente pelos mesmos que veio salvar, o que cada um de nós poderia fazer com o que se comparasse? É importante reconhecer que existe um chamado do alto. Entretanto, aqueles que colocam um foco exagerado nele perderam em seu caminho a visão verdadeira e tropeçarão sobre coisas que podem desqualificá-los desse chamado elevado. Podemos alcançá-lo apenas olhando para ele, e não para nós. Oremos com Paulo, para que os olhos do nosso coração sejam abertos para vê-lo, para ver o seu chamado e a sua herança. Só então veremos tudo mais de modo claro.